Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. O nosso vídeo de hoje vai para o Vinícius Dias. Vinícius, que é um aluno do primeiro período de História e que gostou do vídeo sobre a miséria da teoria do Thompson e comentou sobre esse livro aqui, Como se escreve a história do Paul Veyne. E eu concordo com você nas questões básicas do seu comentário. De fato, muito do que o Paul Veyne, de certa forma, defende tem semelhança com a concepção histórica do Thompson. Mas vamos por partes. Você me falou sobre a questão do PDF. Essa edição aqui tem a tradução de Alda Baltar e Maria Auxiliadora Naip. É a terceira edição e é da Fundação da Universidade de Brasília. E eu achei difícil de ler, já na minha época de graduação, e mesmo agora, eu acredito que Veyne seja um autor dificílimo de traduzir, porque ele tem uma prosa muito construída em termos antiquados do uso da língua. Não é à toa, porque Veyne é historiador e arqueólogo, e a especialidade dele é história antiga. Ele trabalha nesse livro com teoria de história, e é um livro que na época, em 1970, tinha um endereço certo. Ele está dialogando diretamente com uma série de historiadores franceses que se dedicavam a análises quantitativas. É surpreendente que muitas das ideias do Paul Veyne sejam semelhantes às do Thompson, não tudo, mas muita coisa, porque Paul Veyne é ferrenhamente anti-marxista. Eu não sei se você percebeu isso a partir do texto. Na primeira parte do livro, principalmente, quando o objeto é recortado, quando Veyne se dedica a entender o que é história e por que nós contamos a história da maneira como contamos, a todo momento ele comenta suas críticas ao modo como os marxistas ortodoxos produzem histórias, ao uso das categorias, ao uso das explicações racionais para os atos humanos que deixam de lado a totalidade da experiência humana, quer dizer, aqueles marxistas que privilegiam a economia, aqueles marxistas que trabalham com análises quantitativas e esquecem o universo da cultura. Isso é interessante porque Thompson, embora seja o menos ortodoxo dos marxistas, embora seja o camarada que arejou totalmente o marxismo, mas que não dá para ser enquadrado numa tendência ou outra, se tivesse que dar um rótulo seria de marxismo culturalista, seja lá o que isso for. É interessante como os dois se assemelham na hora de recortar o objeto de estudo, como é que eles se assemelham na hora de discutir o que é o fato, como é que se constrói o fato, qual é a importância da historicidade. E como você me pediu para dar alguns toques, né, em torno do texto, eu concordo com você com toda essa questão da historiografia, do devir e da noção de anacronismo, que é importantíssima. Eu daria uma outra dica para você de leitura desse livro, que é a questão da historicidade. A historicidade é difícil de definir porque ela é praticamente a consciência do ser, do seu papel na história. Quer dizer, todos nós temos a nossa historicidade, todos nós fazemos parte desse processo que se desenrola ao longo do tempo e que convencionamos chamar de história. Cada um de nós tem um endereço nesse amplo panorama da experiência humana. Cada um de nós tem um lugarzinho que ocupa.
Uma das grandes brigas do Paul Veyne, além desse pessoal da história quantitativa e desse marxismo mais economicista, é também com os deterministas, aqueles que acreditam que a história se dirige para algum lugar inexoravelmente e que ela vai passar por determinadas etapas. Para o Paul Veyne, a história não tem esse tipo de lei, ela não tem um destino ao qual se dirige, ela não tem, ela não é algo pré-dizível, quer dizer, ela não é algo que possa, você pode até fazer análises, você pode até dizer o que poderá acontecer daqui a 50 anos, mas a história em si, ela não obedece a leis estritas. Por isso que o Veyne se ressente tanto daquele marxismo ortodoxo que defende uma sequência de acontecimentos que são inexoráveis para a humanidade. Então, essa dica que eu te dou sobre a historicidade, você vai encontrar em várias partes do livro, principalmente quando ele está recortando as questões relativas aos eventos e ao processo de análise desses eventos pelos historiadores. Da mesma maneira que o Thompson tem toda aquela ideia de que que o historiador faz juízos de valor porque é parte da natureza humana, o Paul Veyne mostra que isso está implícito na experiência humana. Você olhar para o passado, analisar e transformar essa experiência do passado em algo que enriqueça o processo de aquisição do conhecimento humano. Como isso, você vai ter outros momentos do livro em que ele tenta dimensionar essa experiência. Uma dica que pode te ajudar na leitura do Veyne é esse livro aqui. Esse é o primeiro volume de uma coleção que chama Nova História em Perspectiva. Eu acredito que os outros vão começar a aparecer, se aqui já não apareceu mais algum. A Nova História, ou História Nova, ou Nouvelle Histoire, ou como alguns preferem dizer, a História dos Annales, é todo aquele movimento histórico fundado por Marc Bloch e Lucien Febvre em torno da revista Annales, que quer dizer Anais. E é um movimento bem complexo, já conta mais de, eu diria que são 4 gerações de historiadores. Começa com o Bloch e o Febvre e aquelas obras mais reflexivas dos anos 30 e 40, e depois pega nos anos 50 e 60 Fernand Braudel e o Mediterrâneo, tem o Jacques Legoff, tem o Georges Duby, e finalmente Veyne associa Foucault com a História Nova pela ponte da história das mentalidades. Eu não sei se o Foucault se enquadra muito nessa questão da História Nova, porque o Foucault era um cara mais multimídia, era um sujeito que ele se expandia em várias áreas do conhecimento e em várias mídias na hora da sua produção intelectual. Então eu não sei até que ponto dá para enquadrar o Foucault como o Veyne enquadra. Inclusive nessa edição aqui tem um ensaio em que ele Foucault, deixa eu ver, deu branco, né? Tá aqui, ó, Foucault revoluciona a história. Quer dizer, ele dá primeiro toda essa noção dele de historiografia, de historicidade, de toda essa definição do que é história e como se escreve, e depois ele vai falar do Foucault. Então, aqui nesse primeiro volume da Nova História, você vai encontrar alguns textos que são fundadores, quer dizer, você vai encontrar o Lucien Febvre sobre a questão do evento, você vai encontrar do Braudel a História e Ciências Sociais, a longa duração, que é um ensaio importantíssimo. Você vai encontrar Jacques Legoff, Pierre Nora, a apresentação à Faire l'Histoire, que é fazer a história.
e o outro texto do Jacques Le Goff que se intitula A História Nova. E a partir daí há uma série de ensaios de outros autores, inclusive do próprio Paul Veyne, um que chama História Conceitualizante, definindo os limites, as consequências, os paradigmas da história nova. E essa ideia de se contrapor ao marxismo determinista, economicista, até historicista, se for o caso dizer, aquelas análises quantitativas e excessivamente centradas em categorias de análise e sem pegar a totalidade da experiência humana. A ambição da escola dos anais, quer dizer, da nova história, é uma ambição bem ambiciosa, como diria um amigo meu, que gostava de uma redundância. Você englobar a totalidade da experiência humana, a própria revista Análise passou por várias formulações, quer dizer, havia questão social, cultural, econômica, e a cada nova gestão da revista, mais corpos de conhecimento eram acrescentados, porque a cada nova geração de historiadores se percebia que faltava alguma coisa para ter essa noção de totalidade da experiência humana. Então, eu acho que esse livro te ajuda a entender o Veyne, te ajuda a entender por que essa defesa tão apaixonada da história narrativa, da história em que o ser humano passa a ter uma experiência de importância capital, em que a cultura entra como componente principal da sociedade. Não é só a economia, não é só o político, não é só o social, mas o cultural também, o cotidiano, a mentalidade, as jornadas de longa duração. É uma parte fascinante da história. Agora, uma coisa que me deixou meio preocupado é que você se diz limitado por ser estudante do primeiro período. Não pense assim. Não pense assim de jeito nenhum. E nesse ponto, eu acho que mais do que dicas de leitura, eu posso te dar uma dica de quem já foi estudante e que sofreu muito na universidade. Eu tenho uma história pessoal de classe operária. Eu saí de uma fábrica para entrar na Unicamp. E eu estava muito aquém dos meus colegas. Eu levei muito tempo para alcançar. Eu tive que estudar muito, eu tive que me esforçar muito para alcançar o ritmo de estudo que era exigido na Unicamp. E muitos de nós, pessoas com uma experiência similar à minha, levávamos, às vezes até o terceiro, quarto ou quinto período para conseguir ler um texto da maneira como os professores queriam. Era totalmente impossível para nós situar um autor, desconstruir o texto, trabalhar os elementos, retrabalhar. O custo que foi para realizar a minha primeira resenha crítica, você não faz ideia, porque eu não tive essa experiência. E embora a minha formação na escola pública não fosse das piores, era uma época em que a escola pública ainda era boa, o meu colegial foi em escola de comércio, então eu aprendi estenografia, datilografia e não aprendi física, química, biologia e muito menos análise de discurso ou redação. Então eu tive muita, mas muita dificuldade para acompanhar essas leituras. E dicas que eu posso te dar não pense no que você não consegue fazer. Pense principalmente no quanto você vai conseguindo melhorar a cada novo texto que você lê. Não deixe que a expectativa das outras pessoas diga ou defina quem você é. Você é um estudante do primeiro período? Ótimo, aproveite. Leia o máximo que puder, leia do jeito que puder. Mais para frente você retoma os livros e à medida que você vai ganhando experiência, você vai ler melhor. Você vai ter mais domínio, você vai ter mais segurança. Não deixe que a universidade te diga que você não é bom o suficiente
para ela. Porque à medida que o tempo passa, a universidade pública vai ficando cada vez mais arrogante. Eu sinto isso vendo de fora. Agora está muito pior do que na minha época. Você tem uma série de geninhos que entram e sabem desconstruir textos, redigir papers. Quando eu entrei, a gente não sabia. Isso servia para uma boa parte dos alunos. A exigência dos professores era medonha e a maioria de nós não conseguia acompanhar. Mas a gente se virava. E é importante que você tenha essa noção. Nenhum estudante nasce ou entra na universidade perfeito. Todos nós somos projetos em construção e muitas vezes a gente leva uma vida inteira para ser o estudante que os professores querem. Vai com calma, leia o Veyne a partir do seu ponto de vista, leia o Veyne situando historicamente, vai para a internet, procura biografias, procura outros autores que falem sobre o movimento do qual o Veyne faz parte, tente entender com quem que ele dialoga, perceba essa relação conflituosa dele com o marxismo, porque uma boa parte desse livro se explica através dessa relação. Pense nos conceitos básicos, não tente compreender o livro como um todo, porque esse é um livro que a gente deveria estudar no terceiro ano e não no primeiro. A maior parte da disciplina de teoria de história deveria ser dada quando o aluno já tem a segurança e já sabe lidar com a historiografia de uma maneira mais crítica, e não logo no primeiro semestre. Então, muito do que está sendo exigido de você está sendo exigido por causa de um currículo arbitrário. Você vai se sentir muito melhor para trabalhar com esse livro depois que você tiver mais experiência. Agora, até aí, nada impede que você leia o máximo que puder e que você vá anotando, principalmente todas essas ideias que você tem, todas essas ligações que você faz entre um autor e outro, tudo que você puder. Na minha época a gente fazia fichinhas, agora vocês têm o computador e o computador tem como você armazenar informação por grande quantidade. Então faça pequenas resenhas, não precisa ser uma resenha crítica no melhor estilo literário, faça pequenas resenhas, anote os conceitos. Muitos desses conceitos são difíceis porque eles variam de autor para autor, então historicidade em um autor tem uma conotação mais política, em outro tem uma conotação mais social. O próprio conceito de historiografia ele é muito mais rico do que a gente pode definir no curto prazo, então vai anotando tudo o que você puder, vai construindo o seu banco de dados, vai construindo o seu saber, a sua trajetória dentro da universidade. Não deixe que o fato de você estar no primeiro período limite essa experiência. Não pense que você não consegue ler. Pense apenas que você está no caminho de uma leitura mais completa. Então, no caso do Paul Veyne, são essas as dicas que eu tenho para te dar. Vai atrás da questão da historicidade, que é uma das chaves do livro. As outras você mesmo já identificou. Eu acho que você, para um aluno do primeiro período, você está lendo muito melhor do que eu lia na minha época. E vai atrás desse aqui, que para mim foi uma surpresa incrível encontrar isso aqui na livraria, uma edição de 2011. Porque quando eu fiz graduação, a maioria desses textos não estava disponível para nós. Então nós tirávamos xerox dos textos dos professores, muitas vezes nem eram em português, éramos obrigados a ler em francês, ou em inglês, ou em espanhol, e era um custo para conseguir. Agora alguém pegou e fez essa edição muito bem acabada, não só com textos importantes, fundadores dessa escola teórica, mas também com vários desdobramentos, e todos os ensaios posteriores são de excelentes autores. Então eu acho que isso aqui vai te ajudar muito. A matéria de teoria de história, embora o currículo oficial esgote no primeiro semestre, é uma matéria para você estudar
ao longo de todos os 4 anos de curso. Eu não sei se o seu curso é de 4 anos, mas normalmente deveria ser. A questão é, teoria de história a gente nunca termina de aprender. Não é pegando um ou dois autores que se esgota esse tema. Você vai conhecer. É importante ler a introdução à história do Mark Bloch, quer dizer, eu não lembro agora como é o nome em português, me deu branco. Depois eu ponho para você aqui embaixo a referência. É importante ler Thompson, é importante ler Paul Veyne, mas também é importante ler Georges Duby, Jacques Le Goff e abrir um pouco essa perspectiva. É importante ler Sérgio Buarque, é importante. Teoria de história é algo que não se esgota em um semestre. Então, vai estudando, vai recolhendo esses materiais, vai formando a sua biblioteca, que isso é super importante, vai formando o seu banco de dados, porque no dia que você resolver desenvolver tudo isso, você já tem uma bagagem pronta. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, até porque eu acho que algumas coisas eu já conversei com você pelo YouTube, mas qualquer dúvida que você tiver, qualquer outra pergunta mais detalhista, mais pontual, você pode mandar que eu respondo.